A gente está aqui hoje nesse bate-papo por um motivo muito importante. Lot Zweig, A Mulher Silenciada, é a peça que vai entrar no ar dia 1º de março no Teatro Fashion Mall. Estamos aqui com o grande diretor Carlos Vereza, Hannah Colodny, a nossa atriz. Obrigada. E o meu pai também, que tem uma participação, uma história surpreendente dos judeus egípcios, que tem um link fortíssimo com essa peça. Vereza, fala pra gente como você criou essa peça. Quando te deu o start de começar a pensar e bolar para essa peça ficar pronta? Então, a partir de um livro do Dionísio da Silva, que é um escritor, ele tem um livro chamado Stefan Zweig Deve Morrer. Aí eu, como assim deve morrer? Ele é meu amigo, né? Uhum. Aí eu li o livro, ele também não acredita na tal teoria do suicídio duplo. Eu li o livro, mas mais do que o livro, eu vou tentar entender essa história. Aí eu li toda a obra do Stefan, toda. Diz um livro dele, eu li. Entender. Eu digo, peraí, esse homem com essa cultura, e que estava para terminar a biografia do Balzac, que uma semana antes comprou víveres, alimentos para ele, para Lot. Tem alguma coisa errada. Levaria a hipótese do suicídio, né? Uhum. Aí há coisas na arte que a gente não sabe explicar. Nem tudo passa pela teoria, né? Aí, em 3 dias, eu escrevi essa peça. Eu digo assim, eu não vou escrever sobre a Frederick, que foi a primeira esposa, eu não vou escrever sobre Stefan, que é mais do que conhecido. Sim. Eu vou escrever por uma mulher oculta por elipse, que é a Lot, que muito tímida, mas com uma cultura imensa, falava 6, 7 idiomas. Então eu escrevi Lot, a mulher silenciada. E eu questiono a teoria do suicídio, né? Questiono mesmo, sobretudo através da interpretação brilhante da Hannah. E por que eu tenho enorme vontade de ser recebido pela comunidade judaica? Porque eu resgatando esse casal, ou pelo menos com uma outra hipótese de que eles não teriam cometido o ato contra a própria vida, eu estou resgatando uma parte da história judaica também, que está tão atacada injustamente. Sim. Sempre injustamente. E eu tenho muita esperança que a comunidade judaica compareça para assistir a partir do dia 1º de março no Teatro Fashion Mall. Stefan Zweig era um judeu alemão que resolveu vir viver no Brasil fugindo do nazismo. Ele só não sabia que aqui no Brasil o Partido Nazista era apenas o 2º maior partido nazista do mundo, perdendo apenas para a Alemanha. O que aconteceu? Stefan Zweig e sua mulher foram encontrados mortos. A versão oficial é que houve suicídio, ou melhor, a versão oficial é que houve suicídio, é verdade. Ou melhor é o seguinte, o que aconteceu, e muita gente acredita nisso, é que o casal foi assassinado por ser judeu. Stefan Zweig era um escritor maravilhoso, a vida dele no Brasil é cheia de altos e baixos, e no final das contas ele aparece morto, e o Carlos Vereza agora defende a tese de que ele foi assassinado, dirigindo essa peça espetacular, que eu quero ser o primeiro a chegar no teatro, sentando na primeira fila, para poder aplaudir essa moça simpática, a Hannah, e também o diretor e o ator Carlos Vereza, de quem eu sou fã incondicional. Hannah, qual o maior desafio de fazer essa peça? Tendo um diretor desses? Pois é muita responsabilidade mesmo. Ainda mais porque a Lot, ela, como o Vereza falou, é oculta por elipse. Como é que você interpreta um personagem que não foi criado, existe? Como é que você é fiel a um personagem que existe, mas não foi criado e também não foi falado? Ninguém falou sobre ela. Ninguém fala sobre ela. Então, eu li o que tinha dela, mas mesmo assim, tem muito pouco dela nos livros. Realmente tem mais da primeira esposa do Stefan Zweig, a Frederick. Então, eu tive que encontrar o tom, o timbre dela, e eu fui entendendo quem ela é através mais das fotos. E através do olhar dela, eu consegui... Esse foi o maior desafio. Quem é ela? Uhum.
E aí eu fui encontrando, assim, mas pelas fotos, um pouco tem algumas filmagens super raras dos dois, e dos trejeitos dela, e também da relação dela com o Stefan, e como o Stefan era, como ela era 27 anos mais jovem que ele, eu consigo entender também a dinâmica desse relacionamento. Então eu estudei assim muito a personalidade do Stefan para entender por que ela estaria com ele. E a partir daí que eu fui criando quem ela é, como é que ela falaria as coisas, muito com a ajuda do Vereza. A gente estudou e continua estudando muito sobre como era a visão dela naquela época. A gente viu muitos filmes, leu muitos livros para entender como é que ela via o mundo. Acho que esse foi o maior desafio, falar sobre alguém que é oculta por elipse, mas também não é um personagem que foi criado. Ele não me deu uma... Normalmente, quando a gente recebe um personagem, nós temos ali, tinha tal idade, usava tais roupas, foi para tal faculdade, não sei mais o que... Não tem nada dela. O que a gente sabe é que ela é uma intelectual, ela realmente falava umas 6 línguas, ela datilografava os livros para o Stefan, foi assim que eles se conheceram. Ele precisava de alguém que fosse poliglota, que pudesse datilografar os livros, e é isso que a gente tem dela. Aí Vereza, depois a gente foi criando. Qual o motivo que você acha que levaria um comando a Petrópolis para matar os dois? Um dos motivos é porque quando o Stefan estava na Alemanha, o Strauss, que é um grande compositor, infelizmente estava ligado a um cargo no Terceiro Reich. Essas contradições, né? E ele pediu ao Stefan, que era austríaco, por favor, faz um libreto da ópera. Mas você é ligado ao regime nazista, não vou fazer. Não, por favor. Aí ele fez um libreto de uma ópera chamada Mulher Silenciosa. Né? E em seguida fugiu para a Suíça. A ópera ficou 3 dias em cartaz. O Hitler foi obrigado a assistir para prestigiar o Strauss, né? E durante 3 dias a ópera ficou em cartaz com banner, cartaz em toda Berlim, e o Hitler tirou a ópera de cartaz 3 dias depois. Saúde. Obrigada. Esse ar-condicionado. Agora, você está com a carta aí, né? Você pode ler pra gente? Posso sim. Essa carta, para mim, é o que define que eles não cometeram o ato contra a própria vida. Vou explicar por quê, tá? Tá. Declaração. Antes de deixar a vida de livre vontade e juízo perfeito, uma última obrigação se me impõe, agradecer do mais íntimo a este maravilhoso país, o Brasil, que propiciou a minha obra tão boa e hospitaleira guarida. A cada dia fui aprendendo a amar mais e mais esse país. Em nenhum outro lugar eu poderia ter reconstruído por completo a minha vida, justo quando o mundo da minha própria língua acabou para mim e meu lar espiritual, a Europa, se auto-aniquila. Mas depois dos 60 anos, precisa-se de forças descomunais para começar tudo de novo, e as minhas se exauriram nestes longos anos de errância sem pátria. Assim, achei melhor encerrar no devido tempo e de cabeça erguida uma vida que sempre teve no trabalho intelectual a mais pura alegria e na liberdade pessoal o bem mais preciso sobre a terra. Saúdo todos os meus amigos que ainda possam ver a aurora após a longa noite. Eu, demasiado impaciente, vou-me embora antes. Não fala dela. É verdade. Cadê, né? Que era o grande amor da vida dele. A carta não fala da Lotte. Se fosse os dois, ele botaria eu e a Lotte. Sim. Resolvemos atentar contra a própria Sim. vida. Sim. Agora a gente tem uma curiosidade aqui também, que eu trouxe aqui, o presidente do CIB, Herbert Lévy, que é meu pai, todo mundo sabe. Ele tem uma história curiosa, é um judeu egípcio, imigrante, tem uma história curiosa que linka com a peça. Fala. Bom, a história chega até a ser engraçada, porque o imigrante precisa de alguma coisa para se agarrar. Ele quando sai do país dele, ele perde o chão dele.
ele precisa se agarrar em alguma coisa. E na época tinha o Stefan Isso, a Zweig, época foi que ano? em 1956, tinha acabado de sair o livro, eu não sei se tinha acabado de sair ou tinha sido escrito pouco antes, o livro sobre Brasil, o país do futuro, que eu acho que foi encomendado pelo Getúlio Vargas. Pelo Getúlio Vargas. Ele encomendou para o Stefan Zweig escrever esse livro. E virou o livro de cabeceira de todo judeu egípcio imigrante para o Brasil. Então era tão engraçado, porque no navio, a gente vinha no navio, o Júlio César, 80% das pessoas que estavam no navio eram imigrantes que tinham saído do Egito e estavam vindo para o Brasil. E todo mundo só comentava sobre o livro. Era um negócio engraçado. Então, se você perguntar a qualquer egípcio, ele vai saber quem é Stefan Zweig, mesmo que seja um tremendo escritor. Sim. Mas as pessoas não são tão cultas para conhecerem. Mas esse, todo mundo conhecia. Por quê? Porque foi a tábua que segurou os imigrantes que estavam vindo para um país que se falava que tinha elefantes na rua, sabe, no Egito, Brasil era uma coisa... De ET, né? Uma coisa do outro mundo. Já tinha se ouvido falar em Carmen Miranda. Não, o Brasil era outro mundo, era um mundo completamente... O Egito era mais ligado à Europa. Mesmo as coisas dos Estados Unidos eram pouco divulgadas no Egito. O Egito era um país, basicamente, ele era culto, quer dizer, existia uma classe bastante abastada que era culta, mas era quase toda de origem ou europeia ou turca, porque os turcos otomanos dominaram aquela região durante muito tempo. Então, realmente, Stefan Zweig foi uma coisa muito marcante na minha vida, porque eu escutei muito. Eu, com 9 anos, eu sabia que era Stefan Zweig. Exatamente. Agora, Vereza, para quem não sabe, conta um pouquinho da história pra gente. Um resumo rápido. A história da peça? Sim. Então, é um monólogo com uma entrada minha em determinado momento. Não podemos falar qual é. Não posso falar. Onde, através da interpretação da Hannah, interpretando a Lottie, ela faz um resumo histórico existencial da relação dela com Stefan, com a cultura judaica, porque eu não faço um monólogo, eu fiz uma direção também audiovisual. Tem muita imagem no monólogo. Bacana. Monólogo de queima de livros. O Getúlio Vargas, na época, era simpatizante do Eixo, né? Sim. Infelizmente. E isso tudo é mostrado através de filmagens. É muito bonito, eu acho. É muito bonito. E ela trafega em meio a essas imagens e uma narração de textos do Stefan. Qual é a mensagem final, Vereza, para a gente passar dessa peça para a nossa comunidade judaica? A mensagem final, primeiro, eu tenho talvez a ingenuidade de que com essa peça eu possa levantar um debate também sobre a cultura judaica. O que significaria um suicídio para a comunidade judaica? Porque os rabinos tentaram enterrar os 2 corpos em Campo Santo e não deixaram fazer autópsia. O veneno que estava na mesinha de cabeceira não matava nem um rato, o veronal. Então, eu pretendo fazer um debate com a comunidade judaica. E outro dia o Ronaldo disse que eu sou judeu.
Eu falei, que bom. Ele achou. Eu perguntei, não, como é seu sobrenome? É Almeida. Almeida é judeu. Ele já disse que eu vim da Espanha, já tem a minha biografia. Já tem, ele já achou. Já achou. Eu falei, eu tenho muito orgulho, caso seja verdade, eu tenho muito orgulho. E eu não aceito essa tese do suicídio. Eu tenho várias fotografias do casal, tem horas que ela está com a mão sobre a mão dele, tem horas que ela está sem mão. Arrumaram cenicamente a pose do casal para fotografia. Tem hora que está com cobertor, tem hora que está sem cobertor, né? Porque não seria palatável para o Getúlio um casal ter sido assassinado. Claro. Ih, rapaz, vocês não tiveram segurança, vocês não tomaram conta do casal. Agora, um casal que se suicida, ele lava as mãos, né? Eu não posso fazer nada, o casal resolveu. Atentou contra a própria vida. Era muito cômodo, né? Muito confortável, né? Só que 80 anos depois, tem algo bíblico que diz assim, nada que é oculto, um dia será revelado. E aí eu comecei a desconfiar de certas pistas, né? E resolvi escrever essa peça. Muito bacana. Então, dia 1º de março, no Teatro Fashion Mall, né, Ana? Os horários é importante. Sexta-feira, eu faço 8 horas, vou fazer uma matiné no sábado, 5 da tarde, e domingo, 8 horas. 8 horas da noite. Não podem perder. Então, a gente fica por aqui. Só terminando. Fala. Nós compusemos em primeira mão, o Cirino compôs a Sinfonia de João Crisóstomo, que foi um religioso 2 séculos depois de Cristo, com a composição de Tchaikovsky. Então, tem músicas muito bonitas. Bacana. Melhor ainda. É isso, a gente fica por aqui.